Pois é, pessoal do sexto ano. Nesse vídeo aqui, como eu falei no anterior, eu vou falar agora sobre as questões de vocês do bloco 7 de religião. Em religião, para esse bloco, nós temos esse texto aqui chamado Fábula da Convivência, que ele é uma espécie de moral da história, que ele quer nos passar um recado. Vamos ver o que é que esse texto quer nos passar, o que é que a gente deve aprender para levar para a nossa vida, o que é que esse texto nos ensina. Vamos ver? A Fábula da Convivência. Há milhões de anos, durante uma era glacial, quando parte do nosso planeta esteve coberto por grandes camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições. Foi então que uma grande quantidade de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se unir, juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e todos juntos, bem unidos, agasalhavam uns aos outros, aquecendo-se mutuamente, enfrentando por mais tempo aquele frio rigoroso. Então, os porcos-espinhos, eles, para se proteger do frio, do período glacial, do intenso frio, eles se juntaram para que os corpos se aproximando produzissem mais calor e assim eles se aquecerem. Eles se uniram. Então vamos ver o que aconteceu depois. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhe forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. E afastaram-se, feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se, ou seja, eles se espalharam, por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer de frio e congelados. Então, quando eles perceberam que os espinhos de um feriam ao outro, eles fizeram isso para se aquecer, né? Para que eles não morressem de frio. Então essa foi a solução. Mas quando eles perceberam que os espinhos de um feriam aos outros, um ao outro, eles ficaram magoados e se afastaram. Só que com o tempo veio a consequência, porque muitos passaram a morrer de frio, já que não tinham mais aquele calor que eles tinham quando eles se uniram. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com cuidado, de tal forma que unidos cada qual conservava uma certa distância do outro. Então eles mudaram um pouquinho em relação à primeira vez. Eles se reaproximaram, mas não ficaram tão próximos para que seus espinhos não ferissem aos dos colegas. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com cuidado, de tal forma que unidos cada um conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem magoar, sem causar danos e dores uns nos outros. Assim suportaram-se, resistindo à longa era glacial e sobreviveram. Então eles conseguiram o objetivo deles, que era de sobreviver. Então eles conseguiram o objetivo de sobreviver. Pessoal, então nós vamos agora ver as questões. Esse texto ele nos traz algumas mensagens que devemos ter respeito um para o outro. Nós devemos ter cooperação, um ajudar ao outro, sem brigar, sem magoar ao outro. Devemos ter união, cooperação, respeito e tolerância. Então, esses são os ensinamentos que o texto traz para a gente: união, respeito, tolerância e cooperação. Agora vamos ver aqui a primeira questão. Diz o seguinte: assinale a opção que não está relacionada ao sentido moral da história. Lembre-se que eu acabei de falar, o sentido moral da história, que ele nos ensina
que para que a gente possa superar as dificuldades, nós devemos nos unir e devemos ter respeito e tolerância um com o outro. Então, a primeira questão, ela quer que você marque aquela alternativa que não está relacionada ao sentido moral da história. Então, aquela questão que não fala de respeito, união, tolerância, cooperação. Aqui não, a alternativa que não falar disso vai ser a alternativa que você vai marcar, que é exatamente aquela que não está relacionada ao sentido do texto. Vamos analisar a primeira questão. Então vamos ver se a letra A, vamos ver se a letra A está relacionada ao sentido do texto. A união faz a força, ou seja, a soma da força de todos faz com que o grupo se sinta mais forte e mais resistente. E aí, pessoal, a união das pessoas, no caso aí dos porcos espinhos. A união, ela é uma coisa que foi ensinada para a gente no texto. Se isso foi ensinado para a gente no texto, não é a letra A. Por quê? Porque nós estamos procurando aqui não está relacionado ao texto. Então, a união faz a força. Se a união faz a força, então não é a letra A. Letra B, o respeito a todas as diferenças às diferenças faz toda a diferença, porque as pessoas conseguem conviver de forma harmoniosa e empática, contribuindo assim para o bem-estar de todos. Então um grupo só vai ter um bem-estar, só vai ter uma boa convivência se houver respeito. O texto nos ensinou que deve ter respeito, as pessoas devem se respeitar umas às outras, para que as coisas aconteçam, para que nós tenhamos um ambiente saudável? Se sim, então está relacionado ao ensinamento do texto. Nós estamos procurando, aqui não está. Então também não é a letra B. Não é a letra B. Letra C. O exercício da tolerância e o senso de cooperação de cada um contribuem para melhorar a qualidade de vida de todos. Quando há cooperação e tolerância, as coisas ficam boas ou ruins para o grupo, pessoal? Se as coisas ficam boas, então está relacionado à moral do texto. E nós estamos procurando aqui, aqui não está. Se não está, também não é a letra C. Então, vamos ver por que é a letra D, essa alternativa, a resposta. Por que a letra D? Porque a letra D diz assim, priorizar o benefício próprio em cada situação é fundamental para cooperar com a organização e a harmonia de qualquer espaço. Pessoal, em grupo, quando a gente prioriza, quando a gente quer as coisas só pra gente, a convivência do grupo vai ser boa ou ruim? Vai ser ruim. Se vai ser ruim, não está relacionado à moral da história, porque o texto nos ensinou a ter união, respeito, tolerância e cooperação, e não em priorizar o nosso benefício próprio. Então é a letra D para essa questão número 1. Vamos à segunda questão. Que atitudes necessitamos para praticar? Que atitudes necessitamos praticar para sobreviver de maneira justa com os direitos e deveres de cada um? Quando a gente está em grupo, que atitudes a gente deve tomar para que todo mundo se sinta bem, para que a gente seja justo e respeite os direitos de cada um? Para que seja uma convivência justa e igual, nós devemos nos julgar. Por exemplo, a letra A diz que nós devemos nos julgar o dono da verdade em qualquer situação, a fim de que vontade própria prevaleça. Quando a gente faz isso, a gente está cooperando para viver de maneira justa, respeitando o direito de cada um, que cada um tem, quando a gente se julga dono da verdade. Isso é verdade ou é mentira, pessoal? Então vamos ver bem que a letra B. Aproveitando-se da boa vontade, essa é uma atitude que a gente deve ter que a gente está procurando aquelas atitudes que façam com que a gente sobreviva de maneira justa, respeitando os direitos e deveres de cada um. É se julgando o dono da verdade? Ou é aproveitando-se da boa vontade dos outros para tirar vantagens? Quando a gente se aproveita da boa vontade dos outros para tirar vantagem, a gente está respeitando o direito das pessoas? Não, a gente não está respeitando o direito das pessoas. Então, a letra A não é, porque quando a gente se julga o dono da verdade,
a gente não está colaborando para ter uma convivência justa e a gente não está respeitando os direitos dos outros quando a gente se julga dono da verdade e se sente o maioral, o melhor, né? Se sente superior aos outros. Então a gente está desrespeitando as pessoas, a gente não está contribuindo para que seja justo e a gente não está respeitando o direito do outro. Não é letra A, também não é letra B, porque quando a gente se aproveita da boa vontade dos outros para tirar vantagens, a gente não está respeitando o direito delas. Então não é a letra B também. Então vamos ver a letra C. Respeitando a pluralidade, quer dizer que é pluralidade? É as várias opiniões, tá entendendo? As diferenças, o modo de ser de cada um. E entender que todos têm direitos e também deveres a cumprir. Só assim será construída uma sociedade mais justa e saudável. Perfeita. Essa é a alternativa certa, que é a letra C. Para que a gente faça com que a sociedade seja justa, igualitária e cada um tenha seu direito e o seu dever preservado, a gente tem que respeitar a diversidade de opiniões, as diferenças e o modo de ser de cada um. Por isso que é a letra C. Por que a letra D está errada? Percebendo o outro como uma ameaça constante, pois afinal eu sou o cara, o resto não deve ser levado em conta, porque o direito próprio é muito mais importante que o dever a ser cumprido. Então está tudo errado na letra D, porque ele disse que quando a gente tem que sempre estar desconfiando do outro, porque a gente sempre se coloca na posição de ser melhor do que as pessoas. Então isso está errado, isso não contribui para igualdade, para uma sociedade mais justa e igualitária. Então não é letra D. Então a segunda é a letra C. Viu? Então a primeira, como a gente está pedindo, aqui não está relacionada ao sentido do texto. Aqui não está relacionado ao sentido do texto, é a letra D, que é priorizar o benefício próprio em cada situação. E na segunda, ele está pedindo que atitude necessitamos para sobreviver de maneira justa com os direitos e deveres de cada um. É a letra C. Que atitudes a gente deve tomar? Respeitar a diversidade de opiniões, as diferenças e o modo de ser de cada um. Então são só essas duas questões de religião para vocês. Então espero que vocês vejam esse vídeo e não errem nenhuma questão, porque só são duas. Então na próxima semana eu vou falar sobre atividade qualitativa de geografia e vou fazer correção. Então aproveitem o vídeo da atividade remota de geografia e esse vídeo para tirar um 10. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Tchau.